Olá, amantes de terror e histórias sombrias, tudo bem com vocês? Em comemoração aos 100 inscritos do canal, preparei um vídeo especial com 1 hora somente de lendas bem pesadas e perturbadoras que farão vocês ficarem paralisados de medo, mas antes, se possível, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ficarei muito grata, e agora vamos aos relatos de hoje. A mulher do velório. Reza a lenda da mulher do velório que uma garota, estudante de psicologia, estava no final de seu curso e ficou responsável por pesquisar o comportamento das pessoas nos velórios e enterros. Primeiro, ela estudou teorias sobre este comportamento. Mas depois a estudante resolveu partir para a prática, visitando, discretamente, velórios e enterros de estranhos. O primeiro velório foi de um senhor de idade, que tinha sido um professor famoso. Esta cerimônia foi cheia de pompas e discursos. Porém, uma pessoa em especial chamou a atenção da estudante. Era uma idosa de cabelos brancos, vestida de preto, com uma mantilha negra e antiga na cabeça. A primeira vez que a estudante olhou para esta mulher, teve a impressão de que esta velhinha não tinha pernas e estava flutuando. Porém, depois a estudante olhou novamente para esta esquisita figura, viu as suas pernas normais e concluiu que aquilo poderia ter sido uma ilusão de ótica. O segundo velório, visitado pela moça, foi de uma criança de classe baixa, num bairro muito popular. Esta estudante estava observando o comportamento das pessoas, quando viu, novamente, a estranha mulher do velório da primeira vez. Então, a acadêmica resolveu olhar para a mulher com mais cuidado. Porém, a velhinha olhou em sua direção e a estudante teve a impressão de ter visto 2 estrelas no lugar dos globos oculares desta mulher. Então, a moça pensou que isto poderia ter sido uma bobagem de sua cabeça. Por conseguinte, o terceiro velório que graduanda visitou, foi o velório de um empresário milionário, amigo de sua família. Por ser um velório de gente importante, só entrava quem fosse conhecido. A estudante entrou, mas dentro do local, ela teve uma surpresa e a idosa esquisita estava lá também. Assim, a estudante também resolveu ir ao enterro deste homem rico e aquela mulher do velório também foi. Após o enterro, a moça decidiu seguir aquela idosa esquisita, que ficou algum tempo andando pelo cemitério, até que parou num túmulo marrom. Então, a estudante notou que a mulher da foto do túmulo era aquela mesma velhinha estranha, e, sem querer, soltou uma exclamação. Ave! Então a idosa olhou para trás e disse: Ave, minha filha! Desta maneira, a estudante falou: Como é possível? A foto da mulher enterrada neste túmulo é a cara da senhora. Deste jeito, a velha explicou. Bem, isto faz sentido, porque esta mulher que está aí enterrada, neste túmulo marrom, sou eu. Então, a estudante disse: Isto não é possível. Só pode ser uma brincadeira, ou uma alucinação minha. E por que a senhora visita tantos velórios e enterros? Qual é a explicação de tudo isto? Então, calmamente, a velhinha falou: Eu nasci há algum tempo atrás e a minha vida foi indolente e sem graça. Fui filha única, não me casei, não tive filhos e não trabalhei. Eu apenas ficava vegetando em casa, sem fazer nada por preguiça. Quando meus pais morreram, eu vivi tranquilamente, com a pensão que eles deixaram para mim. Mas, quando eu morri, a primeira coisa que eu vi foi o filme da minha vida inteira, ou seja, um tremendo vazio. Em primeiro lugar, um anjo tentou me levar para o céu, mas eles não me aceitaram lá porque eu não tinha feito nada de útil para a humanidade. Depois, o mesmo anjo tentou me levar para o inferno, mas o diabo não me aceitou porque eu não era má suficiente. Após isto, o anjo me levou para o purgatório, mas o guardião de lá não me aceitou, alegando que eu não tinha feito nenhum pecado para purgar. Então, apareceu o chefe deste anjo, que falou que o melhor a fazer era dar uma missão útil para mim, como colaboradora da morte. Então a estudante indagou: E o que uma colaboradora da morte faz? A velha então respondeu:
Uma colaboradora da morte tem uma missão parecida com a deste anjo. Quando alguém morre, ela coloca o filme da vida desta pessoa falecida para ela ver e guia sua alma até muitos lugares. Tipo o céu, o purgatório ou o inferno. Após escutar tudo aquilo, a estudante desmaiou. No hospital ela contou a história para os enfermeiros, disse que estava vendo o filme da sua vida diante dos seus olhos e em seguida, faleceu. Bloody Mary. Quem nunca ouviu falar, quando criança, que falar o nome Bloody Mary 3 vezes em frente ao espelho evocaria um espírito? Será que isso é verdade? A lenda pode ser real? Bloody Mary também é conhecida como Maria Sangrenta, Maria Degolada ou Bruxa do Espelho. Origem da lenda. Existem algumas possíveis histórias do passado que podem ter dado origem a essa lenda. Uma das versões para a origem da lenda de Bloody Mary conta que a mulher viveu no tempo da Inquisição quando as bruxas eram perseguidas para serem queimadas vivas, e dessa forma ocorreu sua morte. Dizem que ela amaldiçoou a todos que repetissem seu nome. Outra lenda, mais contada aqui no Brasil, diz que Mary era uma mulher muito bonita e que devido a um acidente de carro ficou com o rosto todo desfigurado. As suas cicatrizes ficaram tão feias que a mulher era objeto constante de zombarias e humilhações, por isso ela fez um pacto com o demo para se vingar de todas as pessoas que ousassem a chamar pelo seu nome. A origem da lenda de Bloody Mary é frequentemente confundida com Elizabeth Bathory, que é considerada uma versão feminina da lenda de Vlad, o Empalador, daquele mesmo que inspirou o personagem Conde Drácula. Muitos confundem a lenda da Bruxa do Espelho com a história da Rainha Maria Tudor, Greenwich 1516, a Londres 1558, filha de Henrique VIII e de Catarina de Aragão. Tendo se tornado rainha em 1553, esforçou-se para restabelecer o catolicismo na Inglaterra. Suas perseguições contra os protestantes valeram-lhe o cognome Maria, a Sanguinária, Bloody Mary. Em 1554, desposou Filipe II da Espanha. Essa união, que indignou a opinião pública inglesa, ocasionou uma guerra desastrosa com a França, que levou à perda de Calais em 1558. Dizem que a rainha, para manter a beleza, tomava banho com sangue de jovens garotas, mas é um fato não confirmado em sua biografia. A lenda pode ser real. A lenda diz que se evoca Bloody Mary usando um espelho. Ele é a chave para a evocação poder dar certo, pois para muitos estudiosos, os espelhos são uma espécie de portal entre o mundo dos espíritos e o nosso. Faça sua experiência e veja se consegue ver algo através do espelho. Material necessário: um espelho médio, uma vela, fósforos e pires, lanterna fraca, ambiente escuro ou meia luz. Em um ambiente escuro acenda uma vela sobre o pires ou prato, faça isso longe de objetos inflamáveis. Fique a uma distância de aproximadamente uns 40 centímetros do espelho, em pé ou sentado. Coloque a vela à sua direita, ou no chão, um pouco afastado e de modo que ilumine sutilmente sua face. Fixe sua visão em um ponto imaginário entre seus olhos. Evite piscar, fique com os olhos abertos. Resultados: seus olhos ficarão cansados. Neste ponto da experiência, um portal se abrirá atrás de seu reflexo. Importante, não desvie sua atenção, fixe no ponto entre seus olhos, observe a totalidade do espelho apenas com a sua visão periférica. O que você poderá ver, entre outras coisas? Um mundo estranho se formando atrás de você. Seu rosto se transformará em outro. Seu rosto poderá perder a pele mostrando os ossos. Um ser estranho poderá surgir no espelho, um vulto poderá aparecer. A experiência poderá ser repetida em outros cômodos da casa e em cada cômodo uma visão diferente poderá surgir no espelho. Como evocar a Bloody Mary? Existem algumas formas de evocar a Bloody Mary. A forma mais poética é esta: se envolva em seu cobertor, sussurre, à meia-noite, iluminado por velas, diante do espelho do banheiro, 13 vezes as palavras Bloody Mary. Já a forma mais simples é falar 3 vezes Bloody Mary em frente a um espelho.
Pronto, agora basta esperar a morte chegar. Ha ha ha. A Chorona, lenda urbana que aterroriza os mexicanos. Se há uma lenda urbana em evidência na cultura mexicana, com certeza ela Llorona, da Chorona. A lenda conta a história de uma mulher que aparece em noites de lua cheia chorando amargamente por algo ou alguém que perdeu no passado. Essa lenda é tão forte, que outros países possuem uma versão derivada dela em seu folclore local, inclusive o Brasil. Como toda lenda popular, a Chorona deu origem a diversas variantes. Ela mistura simples histórias e relatos de pessoas que afirmam ter visto a mulher com os próprios olhos. O relato mais conhecido remonta ao século XVI. Ele conta que, quando chegava a noite, os moradores da cidade do México se recolhiam para dormir, eram sempre acordados no meio da noite pelo choro de uma mulher que andava sob a luz da lua cheia. Daí o nome de A Chorona. Poucos tiveram a coragem de ir lá fora e ver o motivo do choro da mulher. Os que o fizeram, dizem que apenas conseguiam ver uma neblina espessa sobre o solo e no meio estava ela, vestida de branco e com um véu cobrindo seu rosto, o que a tornava quase invisível em meio à neblina. Ela percorria a cidade em todas as direções e desaparecia quando chegava às margens do lago Texcoco. Contam os relatos que aqueles que se arriscaram a chegar mais perto da Chorona morreram ou passaram o resto da vida perturbados com as visões chocantes que ela lhes fazia ver. Mas, você deve estar se perguntando, quem é essa mulher misteriosa e por que ela chora? Bem, como mencionado no início, existem várias versões da lenda, algumas mais difundidas e conhecidas que outras. Por isso vamos contar a você uma das mais famosas versões. Versão famosa de A Chorona. Diz a lenda que há muitos anos atrás ela veio para Xochimilco com seus 2 filhos, Polin e Tonatil. Era mãe solteira, trabalhava duro vendendo as flores que ela cultivava em sua chinampa. Graças à sua generosidade ela ganhou a simpatia de todo o povoado e sua chinampa logo começou a dar frutos. Até que em uma má noite tudo mudou. Por um descuido, a casa de Yoldzin pegou fogo quando ela voltava de um dia de trabalho. Desesperada, Yoldzin tentou apagar o fogo, mas ela não reparou que a balsa onde estavam seus filhos ficou à deriva. Quando notou a sua ausência já era tarde demais. Eles sumiram sem deixar rastros. Yoldzin e todo o povoado os procuraram durante vários dias. No fim alguém achou as crianças do lado do canal. Yoldzin enlouqueceu de dor. Ela não conseguiu aceitar a morte de seus filhos. Com o coração destroçado e cheio de dor, Yoldzin não resistiu e foi se apagando lentamente entre choros e lamentos. Durante muitos anos o povoado estava triste e sofrendo. Mas quando a história de Yoldzin estava ficando esquecida, começaram a se ouvir lamentos no meio da noite. Dizem que La Llorona é a bela Yoldzin que vagueia pela vila à procura de seus filhos. Ela busca vingança pegando crianças que não são suas. Nunca encontrará a paz que tanto anseia a menos que encontre seus filhos há muito perdidos. A lenda da Llorona. Vamos voltar no tempo, mais precisamente 516 anos, ao ano de 1500 onde nossa história começa. Havia uma moça que era não apenas bonita, mas sim a mais linda de toda a cidade em que vivia. Todos os homens daquela cidade queriam casar-se com ela, mas apenas um conseguiu ganhar o coração da garota. Ele se aproximou dela aos poucos. Fez amizade com sua família e alguns anos depois eles estavam apaixonados um pelo outro e enfim se casaram. Como fruto, tiveram um belo filho ao qual amavam muito e faziam tudo ao seu alcance para vê-lo feliz. O tempo passou. No dia do 3º aniversário do garoto e seu pai foi à cidade para comprar-lhe um presente. Mas ele nunca mais voltou e nem sequer foi visto por ninguém da cidade. Começaram a circular boatos, que iam da suposta morte do homem até uma amante por quem havia trocado a família. Mas independente do real motivo do desaparecimento, sua esposa ficou arrasada e teve de criar seu filho sozinha. Mas o tempo passou e enfim a mulher conseguiu superar a falta de seu marido desaparecido. Então aprendeu a aceitar o fato de que ele jamais voltaria para casa.
E por fim ela acabou se apaixonando novamente, dessa vez por um fazendeiro rico. Assim, ela o pediu em casamento, mas o homem disse que não aceitaria porque ela tinha um filho. Pois ele não queria se casar com uma mulher que já foi casada e que tinha um filho. A mulher ficou muito irada e foi embora apressada para casa. Algo havia acontecido em sua mente, ela já não era mais a mesma. E logo isso se tornaria evidente, com os acontecimentos que viriam a seguir. Chegando em casa, a mulher disse ao seu filho que eles iriam tomar um banho no lago Texcoco. Então, feliz por saber que iriam até o lago, se apressou em se preparar para o passeio. Chegando ao lago, o garoto, que ainda não era muito alto, ficou brincando na parte mais rasa do lago enquanto sua mãe entrava até o meio do lago, onde era mais fundo. Ela então disse ao filho que ele já era grande o suficiente para ir até a parte mais funda, e ele foi até perto da mãe. A água chegava até a cintura do menino. Conforme ele ia mais para o centro do lago, a água começava a cobrir-lhe cada vez mais o corpo. Primeiro chegou até peito, depois até os ombros, e quando chegou perto da mãe a água já estava na altura de seu pescoço e ele se apoiava com as pontas dos pés no fundo para não afundar. Foi então que, cegada pelo ódio que sentia pelas palavras do fazendeiro, a mulher disse a seu filho que iria lavar os cabelos dele, mas aproveitou-se disso para empurrar a cabeça do garoto para baixo da água. O menino começou a se debater em desespero e agarrou o braço da mãe. Mas ela fazia ainda mais força para não deixar que ele voltasse à superfície. Logo os braços do menino que se agarravam à mãe se afrouxaram e ele parou de se mover. A mulher havia matado seu próprio filho. Eventualmente, ela deixou que a correnteza do lago levasse o corpo do garoto em direção ao mar e ficou observando até que o filho desapareceu no horizonte. Assim, logo em seguida ela correu até a casa do fazendeiro e lhe contou o que ela havia feito. Agora ela não tinha mais filho, agora eles poderiam se casar. Ela deixou que a correnteza do lago levasse o corpo do garoto em direção ao mar e ficou observando até que o filho desapareceu no horizonte. Assim, logo em seguida ela correu até a casa do fazendeiro e lhe contou o que ela havia feito. Agora ela não tinha mais filho, agora eles poderiam se casar. A princípio o fazendeiro se recusou a acreditar naquela história, mas logo ele percebeu que o que a mulher contava era a verdade. Então, ele sentiu uma profunda tristeza e repulsa pelo que ela havia feito e lhe disse que jamais poderia amar a assassina que matara o próprio filho. Assim lhe ameaçou dizendo que ela não deveria nunca mais chegar perto dele ou de sua propriedade. Nesse momento, como se estivesse acordando de um sono profundo, a mulher se deu conta da coisa terrível que ela havia feito. Havia matado o próprio filho, a única pessoa no mundo que amava e nunca a abandonara. Por conseguinte, ela voltou correndo até o lago e chorou amargamente pelo filho. O tempo passava e ela continuava chorando à beira do lago. Ninguém sabe dizer ao certo quanto tempo se passou, mas um dia enfim encontraram o corpo da mulher à beira do lago. Ela passará tanto tempo chorando, que não mais se alimentou ou dormiu, e por fim sua tristeza causou sua morte. E desde então começaram os relatos de gente que viu a mulher vagando pela região, chorando eternamente pelo mal que causará. A Shishakusama, a lenda japonesa da mulher alta que rapta crianças. Os japoneses têm em sua cultura muitas lendas urbanas que são de dar medo até em quem não acredita ou se acha o mais corajoso do mundo. Sobre essa famosa lenda japonesa famosa, existe uma história contada por um jovem de aproximadamente 18 ou 20 anos, onde ele narra sua própria experiência ao se deparar com este ser, quando tinha apenas 8 anos de idade. A Shishakusama. Meus avós moravam no Japão. Todo verão, meus pais me levavam lá durante as férias para visitá-los. Eles moravam em uma pequena aldeia e tinham um grande quintal. Eu adorava ir brincar lá durante o verão. Assim que chegávamos, meus avós sempre me recebiam de braços abertos. Eu era o único neto deles, então eles me mimavam demais. A última vez que os vi foi no verão, quando eu tinha 8 anos. Como de costume, meus pais reservaram um voo para o Japão e dirigimos do aeroporto para a casa dos meus avós.
Eles ficaram maravilhados em me ver e tinham muitos presentinhos para me dar. Meus pais queriam passar algum tempo sozinhos, então depois de alguns dias, eles fizeram uma viagem para outra parte do Japão, deixando-me aos cuidados de minha avó e de meu avô. Um dia, eu estava brincando no quintal. Meus avós estavam dentro de casa. Foi um dia quente de verão e eu estava deitado na grama para descansar. Olhei para as nuvens e apreciei a sensação dos raios suaves do sol e da brisa suave. Quando estava para me levantar, ouvi um som estranho. Pô, 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 pô. Eu não sabia o que era e era difícil saber de onde vinha. Parecia quase como se alguém estivesse fazendo esse barulho, como se estivessem apenas dizendo, pô, 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 repetidamente em uma voz profunda e masculina. Eu estava olhando em volta, procurando a origem do barulho, quando de repente notei algo no topo das sebes altas que cercavam o quintal. Era um chapéu de palha. Ele não estava em cima da cerca, estava atrás dela e era de lá que vinha o som. Pô, 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 pô. Então, o chapéu começou a se mover, como se alguém o estivesse usando. O chapéu parou em uma pequena abertura na cerca viva e pude ver um rosto espiando por ela. Era uma mulher. Mas, as sebes eram altas, quase 2 metros de altura. Fiquei surpreso com a altura da mulher. Eu me perguntei se ela estava usando pernas de pau ou algum tipo de sapato de salto alto enorme. Então, uma fração de segundo depois, ela se afastou e o barulho estranho desapareceu com ela, sumindo ao longe. Perplexo, levantei-me e voltei para dentro de casa. Meus avós estavam na cozinha tomando chá. Sentei-me à mesa e, passado algum tempo, contei a eles o que eu tinha visto. Eles não estavam prestando atenção em mim, até que eu mencionei aquele som distinto. Pô, 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 pô. Assim que eu disse isso, os dois congelaram de repente. Os olhos da vovó se arregalaram e ela cobriu a boca com a mão. O rosto do vovô ficou muito sério e ele me agarrou pelo braço. Isso é muito importante, disse ele, com voz intensa. Você deve nos dizer exatamente qual era a altura dela. Tão alta quanto a cerca viva do jardim, respondi, começando a ficar com medo. Meu avô me bombardeou com perguntas. Onde ela estava? Quando isto aconteceu? O que você fez? Ela viu você. Tentei responder a todas as suas perguntas o melhor que pude. De repente, ele correu para o corredor e fez uma ligação. Eu não conseguia ouvir o que ele estava dizendo. Eu olhei para minha avó e ela estava tremendo. Vovô voltou para a sala e falou com minha avó. Tenho que sair agora, disse ele. Você fica aqui com a criança. Não tire os olhos dele nem por um segundo. O que está acontecendo, vovô? Eu perguntei choroso. Ele olhou para mim com uma expressão triste nos olhos e disse: A Shishaku-sama estava atrás de você. Com isso, ele saiu correndo, entrou na caminhonete e foi embora. Virei-me para minha avó e perguntei com cautela: Quem é a Shishaku-sama? Não se preocupe, respondeu ela com a voz trêmula. Vovô vai resolver. Não há necessidade de se preocupar. Enquanto estávamos sentados nervosos na cozinha esperando meu avô voltar, ela explicou o que estava acontecendo. Ela me disse que havia uma coisa perigosa que assombrava a área. Eles o chamavam de Ashishaku-sama por causa de sua altura. Em japonês, Ashishaku-sama significa senhora de 8 pés de altura. Tem a aparência de uma mulher extremamente alta e faz um som como pô, 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 com uma voz profunda e masculina. Às vezes um pouco diferente, dependendo de quem a vê.
Alguns dizem que se parece com uma velha abatida de kimono e outros dizem que é uma menina com uma mortalha funerária branca. Uma coisa que nunca muda é a sua altura e o som que faz. Há muito tempo, foi capturada por monges e eles conseguiram confiná-lo em um prédio em ruínas nos arredores da aldeia. Eles o prenderam usando 4 pequenas estátuas religiosas chamadas Jesus que colocaram ao norte, sul, leste e oeste das ruínas e não era para ser capaz de sair de lá. De alguma forma, ela conseguiu escapar. A última vez que apareceu foi há 15 anos. Minha avó disse que qualquer pessoa que visse a Shikakuzama estava destinada a morrer em poucos dias. Tudo parecia tão doido, eu não tinha certeza em que acreditar. Quando o vovô voltou, havia uma velha com ele. Ela se apresentou como Ka-san e me entregou um pequeno pedaço de pergaminho amassado, dizendo: "Aqui, pegue isso e segure." Então, ela e o vovô subiram para fazer alguma coisa. Fiquei sozinho na cozinha com minha avó novamente. Eu precisava ir ao banheiro. Vovó me seguiu até lá e não me deixou fechar a porta. Eu estava começando a ficar realmente assustado com tudo aquilo. Depois de um tempo, o vovô e Ka-san me levaram para cima para o meu quarto. As janelas estavam cobertas de jornal e muitas runas antigas haviam sido escritas nelas. Havia pequenas tigelas de sal em todos os 4 cantos da sala e uma pequena figura de Buda colocada no centro da sala em cima de uma caixa de madeira. Havia também um balde azul brilhante. "Para que serve o balde?" perguntei. "Isso é para fazer xixi e cocô", respondeu o vovô. Ka-san me sentou na cama e disse: "Em breve, o sol estará se pondo, então ouça com atenção. Você deve ficar neste quarto até amanhã de manhã. Você não deve sair em nenhuma circunstância até às 7 horas da manhã de amanhã. Sua avó e seu avô não vão falar com você até lá. Lembre-se, não saia daqui por nenhum motivo. Vou deixar seus pais saberem o que está acontecendo." Ela falou em um tom tão grave que tudo que eu pude fazer foi acenar calmamente com a cabeça. "Você tem que seguir as instruções de Ka-san ao pé da letra", disse o vovô. "E nunca largue o pergaminho que ela lhe deu. E se alguma coisa acontecer, ore a Buda. E certifique-se de trancar esta porta quando sairmos." Eles saíram para o corredor e depois de me despedir deles, fechei a porta do quarto e tranquei-a, liguei a TV e tentei assistir, mas estava tão nervoso que me senti mal do estômago. Vovó tinha deixado alguns lanches e bolinhos de arroz para mim, mas eu não conseguia comê-los. Eu me sentia como se estivesse na prisão, muito deprimido e com medo. Deitei na cama e esperei. Antes que eu percebesse, já estava dormindo. Quando acordei, era pouco mais da 1 da manhã. De repente, percebi que algo estava batendo na janela. Toque, 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 toque. Senti o sangue parando no meu rosto e meu coração deu um pulo. Eu tentei desesperadamente me acalmar, dizendo a mim mesmo que era apenas o vento pregando alguma peça ou talvez os galhos de uma árvore. Aumentei o volume da TV para abafar o barulho das batidas. Eventualmente, ele parou completamente. Foi quando ouvi o vovô me chamando. "Você está bem aí?" ele perguntou. "Se você está com medo, não precisa ficar aí sozinho. Posso entrar e fazer-lhe companhia." Eu sorri e corri para abrir a porta, mas então, parei no meio do caminho. Meu corpo todo arrepiou. Parecia a voz do vovô, mas de alguma forma, era diferente. Eu não sabia o que era, mas eu simplesmente sabia. "O que você está fazendo?" perguntou o vovô. "Você pode abrir a porta agora." Olhei para minha esquerda e um arrepio percorreu minha espinha. O sal nas tigelas estava lentamente ficando preto. Afastei-me da porta. Meu corpo inteiro tremia de medo. Caí de joelhos na frente da estátua do Buda e segurei o pedaço de pergaminho com força em minha mão. Comecei a orar desesperadamente por ajuda. "Por favor,
salve-me de Ashishakuzama, eu lamentava. Então, ouvi uma voz do lado de fora da porta dizendo: pô, 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 pô. As batidas na janela começaram novamente. Fui dominado pelo medo e agachei-me diante da estátua, meio chorando e meio orando pelo resto da noite. Eu senti que nunca iria acabar, mas eventualmente já era de manhã. O sal em todas as 4 tigelas era escuro como o breu. Eu verifiquei meu relógio. Eram 7h30. Eu cuidadosamente abri a porta. Vovó e Kassan estavam do lado de fora esperando por mim. Quando ela viu meu rosto, vovó começou a chorar. Estou tão feliz por você ainda estar vivo, disse ela. Desci as escadas e fiquei surpreso ao ver meu pai e minha mãe sentados na cozinha. O vovô entrou e disse: depressa. Precisamos ir. Fomos até a porta da frente e havia uma grande van preta esperando na garagem. Vários homens da vila estavam parados ao redor, apontando para mim e sussurrando: esse é o menino. A van era de 9 lugares e eles me colocaram no meio, cercado por 8 homens. Kassan estava no banco do motorista. O homem à minha esquerda olhou para mim e disse: você se meteu em um problema e tanto. Eu sei que você está preocupado. Mantenha a cabeça baixa e os olhos fechados. Não podemos ver, mas você pode. Não abra os olhos até que tenhamos tirado você em segurança daqui. Vovô dirigia na frente e o carro do meu pai estava atrás. Quando todos estavam prontos, nosso pequeno comboio começou a se mover. Estávamos indo bem devagar, cerca de 20 km h ou talvez menos. Depois de um tempo, Kassan disse: é aqui que fica difícil, e começou a murmurar uma oração baixinho. Foi quando ouvi a voz: pô, 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 pô. Eu agarrei o pergaminho que Kassan tinha me dado com força na minha mão. Eu mantive minha cabeça baixa, mas olhei para fora. Eu vi um vestido branco esvoaçando com a brisa. Estava se movendo junto com a van. Era ela, a Ashishakuzama. Ela estava do lado de fora da janela, mas estava nos acompanhando. Então, de repente, ela se abaixou e olhou para dentro da van. Não. Eu suspirei. O homem ao meu lado gritou: feche os olhos. Eu imediatamente fechei meus olhos o mais forte que pude e apertei no meu peito o pedaço de pergaminho. Então batidas no carro começaram. Tepe, 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 tepe. A voz ficou mais alta. Pô, 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 pô. Muitas batidas nas janelas ao nosso redor. Todos os homens na van ficaram assustados e nervosos, murmurando nervosamente para si mesmos. Eles não podiam vê-la e não podiam ouvir sua voz, mas podiam ouvi-la batendo nas janelas. Kassan começou a orar cada vez mais alto até quase gritar. A tensão dentro da van era insuportável. Depois de um tempo, as batidas pararam e a voz desapareceu. Kassan olhou para nós e disse: acho que estamos seguros agora. Todos os homens ao meu redor deram um suspiro de alívio. A van parou ao lado da estrada e os homens desceram. Eles me transferiram para o carro do meu pai. Minha mãe me abraçou e as lágrimas corriam pelo seu rosto. Vovô e meu pai curvaram-se aos homens e eles seguiram seu caminho. Kassan veio até a janela e me pediu para mostrar a ela o pedaço de pergaminho que ela me deu. Quando abri minha mão, vi que estava completamente preta. Acho que você vai ficar bem agora, disse ela. Mas só para ter certeza, segure isso por um tempo. Ela me entregou um novo pedaço de pergaminho. Depois disso, fomos direto para o aeroporto e vovô nos viu em segurança no avião.
Quando decolamos, meus pais deram um suspiro de alívio. Meu pai me disse que já tinha ouvido falar de Ashikakusama antes. Anos atrás, seu amigo desapareceu e nunca mais foi visto. Meu pai disse que havia outras pessoas de quem ela gostou e que sobreviveram para contar a história. Todos eles tiveram que deixar o Japão e se estabelecer em países estrangeiros. Eles nunca foram capazes de voltar para sua terra natal. Ela sempre escolhe crianças como suas vítimas. Eles dizem que é porque as crianças dependem de seus pais e familiares. Isso os torna mais fáceis de enganar quando ela se apresenta como seus parentes. Ele disse que os homens na van eram todos parentes de sangue meus, e é por isso que eles estavam sentados ao meu redor e porque meu pai e meu avô estavam dirigindo na frente e atrás. Tudo foi feito para tentar confundir Ashikakusama. Demorou um pouco para entrar em contato com todos e colocá-los todos juntos, então foi por isso que tive que ficar confinado no quarto a noite toda. Ele me disse que uma das pequenas estátuas de giso, daquelas que deveriam mantê-la presa, havia sido quebrada e foi assim que ela escapou. Isso me deu arrepios. Fiquei feliz quando finalmente voltamos para casa. Tudo isso aconteceu há mais de 10 anos. Não vi meus avós desde então. Eu não consegui sequer colocar os pés no país. Depois disso, eu ligava para eles a cada poucas semanas e falava com eles ao telefone. Ao longo dos anos, tentei me convencer de que era apenas uma lenda urbana, que tudo o que aconteceu foi apenas uma brincadeira elaborada. Mas às vezes, não tenho tanta certeza. Meu avô morreu há 2 anos. Quando ele estava doente, ele não me permitiu visitá-lo e deixou instruções escritas em seu testamento de que eu não deveria comparecer ao seu funeral. Foi tudo muito triste. Minha avó ligou há alguns dias. Ela disse que foi diagnosticada com câncer. Ela sentia muito a minha falta e queria me ver uma última vez antes de morrer. Tem certeza, vovó? Perguntei. É seguro? Já se passaram 10 anos, disse ela. Tudo isso aconteceu há muito tempo. Está tudo esquecido. Você está crescido agora. Tenho certeza de que não haverá problema. Mas, e quanto a Ashikakusama? Eu perguntei. Por um momento, houve silêncio do outro lado da linha. Então, ouvi uma voz masculina profunda dizendo: Pô, 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 pô. 7 passos. Foi há muitos anos, numa cidadezinha do interior de São Paulo onde se deu este ocorrido. Entre os colonos e funcionários de uma fazenda de café, morava Maria Ana, que estava noiva de Genésio. Esses dois pertenciam a famílias humildes de colonos daquela fazenda. Maria Ana, como sempre muito caprichosa, preparava com esmero seu enxoval e Genésio reformava um casebre num pedacinho de terra que havia comprado com muito sacrifício. Eles se casaram então, numa festa simples mas com muito amor. Tudo corria muito bem. Os anos iam se passando e nada de virem os filhos do casal. Cada dia que passava, Maria Ana se entristecia, pois via todas as amigas engravidando e tendo suas pencas de filhos e ela, nada. Ela ficava triste também, pois todos, mesmo que indiretamente, a cobravam quanto à maternidade. Até que seu marido, o Genésio, começou a cobrá-la também. Tornou-se impaciente com ela. Dizia que era seca e que, se não desse um filho a ele, este arrumaria uma mulher que lhe desse. Maria Ana ficava arrasada com tudo isso. Insegura, triste, frustrada, pois queria também ser mãe. Por causa disso, Maria Ana tornou-se uma mulher amarga, mal-humorada e ranzinza. O marido já lhe não respeitava mais e todos os dias jogava-lhe na cara que não podia dar-lhe um filho. Também seguiam-se as ameaças de deixá-la devido à sua incompetência como mulher. Até que um dia, durante mais uma discussão do casal sobre este mesmo motivo, após ele ter saído e batido a porta,
Maria Ana gritou em alto e bom tom. Eu vou ter um filho, nem que seja para ser amante do diabo. Daquele dia em diante, Maria Ana passou a blasfemar contra Deus, dizendo que teria o filho que o marido tanto lhe cobrava, nem que para isso tivesse que dar para o diabo. Quem ouvia aquilo, fazia o sinal da cruz e saía logo de perto. Em um final de tarde, armou-se um temporal na cidade. O céu ficou muito escuro e uma ventania como nunca vista antes se deu durante toda a noite. Na manhã seguinte, as pessoas foram ver os estragos feitos pelo temporal, visitando umas as casas das outras para ver se estavam bem. Ao chegarem na casa de Maria Ana e Genésio, elas encontraram com suas vestes rasgadas, toda machucada e arranhada, como se tivesse sofrido agressões. Após ser cuidada, disse que não se lembrava de nada do que tinha acontecido, mas que não tinha sido o marido que a tinha agredido, pois este já a tinha abandonado a casa. Enfim, ninguém soube o que realmente aconteceu. Passado um tempo, Maria Ana começou a enjoar e engordar muito. Até que se confirmou o que ela e todos suspeitavam. Ela estava finalmente grávida. Mas de quem? Se o marido a havia deixado? As pessoas lembraram então daquelas palavras maledicentes que a mulher proferia e se benzeram. Os meses se passaram e, chegando a hora do parto, Dona Zélia, a parteira da região, foi chamada. Foi um parto difícil, mas eis que nasceu um menino que sequer chorou e que tinha olhos bem abertos e penetrantes. Todos estranharam o fato da criança não chorar. No quarto dia de nascida, a criança já sentava no berço, ria e olhava fixamente para as pessoas. Todos aqueles que iam visitá-los ficavam perplexos. Com uma semana de nascida, a criança já tinha os dentinhos e ficava de pé no berço, e numa dessas visitas das vizinhas, aconteceu o improvável. Sob os olhares incrédulos das vizinhas, o bebê com 10 dias de nascido, desceu do berço e, com certeiros e contados 7 passos vagarosos e pesados, com som de cascos de cavalo, dirigiu-se à sua mãe, olhando-a com ódio e sorrindo maleficamente. Pegou uma faca que estava sobre a mesa em seu caminho e cravou-lhe no peito 7 facadas diretamente no coração. Enquanto o sangue esguichava, o bebê ria, rosnava e sugava-lhe o sangue. As mulheres horrorizadas correram e gritavam chamando por ajuda. Ao voltarem, encontraram Maria Ana seca, sem uma gota de sangue no corpo, com os olhos arregalados e nem sinal do bebê, somente um forte cheiro de enxofre no ambiente. Enterraram então Maria Ana e queimaram aquela casa com tudo que havia dentro. Nunca mais construíram nada naquele terreno, que nem mato crescia nele. Romãozinho, a criança maldita. A lenda do Romãozinho conta a história de um menino, filho de um humilde agricultor, que mesmo quando era apenas um bebê, já demonstrava sinais de ruindade extrema. Dizem que antes mesmo de aprender a falar, Romãozinho mordia quem colocasse a mão em seu rosto, assim como mordia o peito de sua mãe, quando tinha que o amamentar. Já maior, na infância, sempre gostou de maltratar os animais, destruir plantas e prejudicar as pessoas. Certa vez, sua pobre mãe mandou levar o almoço ao pai, que trabalhava longe de casa, na roça. Ele foi de má vontade, nunca foi de seu feitio fazer nada que não ganhasse algo em troca. No meio do caminho, ele comeu a galinha do seu pai, colocou os ossos na marmita e levou-a assim mesmo. Quando o pai viu só ossos da galinha, perguntou o que aquilo significava. Romãozinho, maldosamente, disse: "Me deram a comida já assim? Acho que minha mamãe comeu a galinha com o homem que vai sempre na nossa casa quando o senhor sai. Deve ter enviado somente os ossos como deboche do senhor." Enlouquecido de fúria e ódio, o homem voltou correndo para casa, não deu nem ao menos tempo para a mulher desmentir o filho, puxou o punhal e a matou ali mesmo. E Romãozinho, mesmo testemunhando a morte da mãe, não desmentiu o que havia falado para o pai. E enquanto a mãe agonizava no chão, o menino ainda ria dela e de como havia sido esperto enganando a todos. Mas antes de morrer, a mãe amaldiçoou o filho, dizendo: "Você não morrerá nunca. Você não conhecerá o céu ou o inferno."
nem repousará enquanto existir um vivente sobre a terra. Seu tormento será eterno. Romãozinho não se intimidou, riu mais uma vez ante a maldição e foi embora. Vendo o mal que havia feito e de como tinha sido enganado, o pai se suicidou. Desde esse dia o menino nunca mais cresceu, e dizem os populares que ele costuma andar pelas estradas e fazer travessuras com os coitados que possuem o azar de cruzar com ele. Tem por hábito quebrar as telhas das casas a pedradas, assustar os homens e torturar as galinhas. Mas algumas pessoas também atribuem a ele coisas boas. Há uma história que diz que uma mulher grávida estava sozinha quando entrou em trabalho de parto, e no desespero chamou por Romãozinho, e este atendeu ao chamado. Foi à casa da parteira que depenava uma galinha. Conta a mulher que a galinha de repente saiu da sua mão voando. A parteira saiu correndo atrás e a galinha foi jogada na casa da mulher que estava em trabalho de parto. A lenda do Romãozinho é bastante conhecida no leste da Bahia, em toda Goiás, parte do Mato Grosso e também no Maranhão. Conta-se que os primeiros relatos desse mito são do distrito de Boa Sorte, município de Pedro Afonso, em Goiás, que faz fronteira com o Maranhão, e dataria do século XX. Existem diversas versões sobre a história de Romãozinho. Ele teria matado o pai de susto e sua mãe teria amaldiçoado o filho posteriormente à morte do pai. Dizem que o menino também vira uma tocha de fogo que fica indo e vindo pelos caminhos desertos. Já outros, dizem que ele seria o próprio Corpo Seco, lenda esta que nós já publicamos aqui no site. A alma do menino seria tão ruim, mas tão ruim, que nem o céu nem o inferno quiseram. Por essa razão ele vaga pelo mundo assustando as pessoas. A estrada sem fim. Anos atrás, havia uma estrada que era conhecida pelos moradores locais como a Estrada Sem Fim. Alguns dizem que era Lester Road em Corona, Califórnia, e outros afirmam que era Miette Hot Springs Road, em Alberta, no Canadá. Só se sabe que era uma estrada longa e sinuosa, sem luz e margeada por uma densa floresta que atravessava as montanhas. Segundo a lenda, muitas pessoas que dirigiram pela estrada à noite nunca mais foram vistas ou ouvidas. A lenda da Estrada Sem Fim tornou-se tão conhecida, que muitas pessoas ficaram com medo de dirigir até durante as horas do dia. Alguns motoristas até perdiam a coragem e voltavam, aterrorizados com o medo de que, se continuassem ao longo da estrada, jamais voltariam para casa. A estrada tem uma curva bem acentuada em um certo ponto ao redor de um grande cânion. Não havia guarda-rail ao redor e, no outro lado do cânion, a estrada continuava. Relato sobre a lenda. Um verão, uma equipe de trabalho estava ampliando a estrada quando fizeram uma descoberta terrível. Um dos trabalhadores empurrou uma pedra para o lado do cânion e ouviu um barulho de algo se chocando contra um tipo de metal. Assim que eles desceram para olhar, os operários encontraram dezenas de carros destruídos no fundo do precipício. Eles haviam caído todos para sua desgraça. Os corpos em decomposição e os restos mortais das vítimas ainda se encontravam presos em seus assentos. Descobriu-se que as estradas de cada lado do cânion se alinhavam tão bem que, quando vistas do ângulo correto, especialmente à noite, criavam uma ilusão de ótica. O desfiladeiro era quase invisível e a estrada parecia continuar subindo e descendo a colina do outro lado do desfiladeiro. As pessoas que passavam pela estrada durante a noite, não tinham ideia de que havia uma queda enorme bem na frente delas até que fosse tarde demais e elas despencassem para a morte. Eles dizem que a polícia local silencia a descoberta, querendo evitar um escândalo, e a estrada foi supostamente fechada, para nunca mais ser reaberta. Os cadáveres dos mortos nunca puderam ser recuperados e eles estão lá até hoje, em seus túmulos de metal retorcido. O espírito sem descanso e a história do fantasma de Cassie Foster. Por muitos anos após sua morte, o fantasma de uma viúva excêntrica e esquelética chamada Cassie Foster foi vista assombrando o trecho mais a oeste de White Deer Valley, perto de Linsport. Supostamente, ela não conseguiu descansar em paz porque foi enterrada na sepultura errada. Os primeiros relatos de avistamentos póstumos de Cassie Foster datam de 1902,
Poucos anos depois que seu corpo emaciado foi encontrado dentro do casebre primitivo que ela chamava de lar, no sopé da montanha que divide Ellisport de Collinsville. Cassie chegou à Pensilvânia após a morte prematura de seu marido, que era um rico fazendeiro do meio-oeste. Ela se estabeleceu em White Deer Valley e comprou 20 acres de terras madeireiras, sobre as quais construiu uma cabana de madeira de 2 andares. Amante da natureza e da vida selvagem, Cassie compartilhava sua casa com um bando de pombos, que ela havia treinado para empoleirar aos pés de sua cama. Ela também manteve várias cobras como animais de estimação, uma cobra negra com mais de 1 metro de comprimento e outra uma mortal cobra que ela, de acordo com relatos de jornais, acariciava e alimentava em um estado de docilidade. Nem todas as criaturas rastejantes foram tratadas tão bem pela velha reclusa, no entanto. Em um dos peitoris da janela do quarto do sótão da cabana de Cassie havia uma marca de machado onde, com um golpe rápido, ela decapitou uma cobra enorme que tentará entrar pela janela de seu quarto. Mais tarde, ela disse a um vizinho: "Eu quase não consegui matar aquela criatura enorme. Parecia tão amável para mim." O corpo de Cassie foi descoberto um dia por 2 esposas de um fazendeiro que decidiram fazer uma visita à cabana porque não viam a reclusa teimosa por um tempo. A porta estava aberta quando chegaram à cabana. Os sapatos da velha estavam no chão, mas não havia sinal de Cassie Foster. Uma das esposas do fazendeiro subiu a escada para o quarto do sótão e encontrou a velha morta em sua cama. Seu corpo e rosto enrugados tinham assumido a aparência de uma múmia. Uma dúzia de ratos saiu correndo da cama e quando os homens de Ellisport chegaram à cabana para controlar a situação, descobriram, para seu horror, que os roedores haviam comido suas orelhas, dedos das mãos e dos pés. O legista da cidade inspecionou a cabana, viu os restos mortais da velha, e concluiu que ela havia morrido de fome. Quando eles viraram o corpo, um envelope velho e sujo caiu da roupa de Cassie. Descobriu-se que o pacote continha $300, o que era uma soma considerável de dinheiro naquela época. Mas, por que ela escolheu morrer de fome, permanece um mistério. No entanto, por causa de seu avançado estado de decomposição e mau cheiro, o cadáver recebeu ordem de ser enterrado imediatamente e foi prontamente depositado em uma sepultura no cemitério de Ellisport. 3 dias depois, após a notícia da morte da viúva excêntrica chegar a Williamsport, foi descoberto que Cassie tinha um testamento redigido cerca de 1 ano antes de sua morte. Em seu testamento, ela deixava todos os seus bens materiais ao Exército de Salvação. Um livro bancário encontrado dentro de sua cabana revelou que ela havia guardado uma verdadeira fortuna em um banco em Williamsport, e isso também foi deixado para o Exército de Salvação. Mas a cláusula final de seu testamento dizia: "Meu corpo deve ser enterrado em um ponto a algumas hastes a nordeste de minha casa, em uma colina onde fica um toco de castanha cercado por um grupo de mudas de castanheiro, grupo esse que é todo o monumento de que preciso. Meu corpo deve ser envolto em um caixão de metal." Infelizmente, Cassie Foster tinha sido enterrada dias antes de seu último testamento ser descoberto e lido. Dessa forma, enquanto seus ossos ainda descansam no cemitério de Ellisport, a alma de Cassie nunca mais encontrou paz. Pouco depois de seu enterro, as pessoas que passavam pela cabana da velha à noite começaram a ver estranhas luzes brilhando através das janelas e alegaram ter ouvido os murmúrios de uma velha rezando. Várias testemunhas confiáveis afirmam ter encontrado o fantasma de Cassie na velha estrada de Ellisport a Collinsville. A última aparição registrada do fantasma de Cassie Foster ocorreu em 1905, quando a aparição de uma mulher idosa e esquelética foi vista por um viajante vindo da montanha em seu caminho de Collinsville. O viajante afirmou ter visto a forma fantasmagórica distintamente, e, em um ponto, o espectro abriu o caminho para a entrada da cabana de toras abandonada. O fantasma então acenou com os braços como se estivesse prestes a voar antes de desaparecer no ar. A Torre do Diabo. Em Alpine, New Jersey, há uma grande torre gótica de pedra. Os moradores a chamam de Torre do Diabo. Segundo a lenda, ela foi construída no início dos anos 1900 por um fazendeiro chamado Manuel Rionda.
Ele construiu uma grande mansão para sua esposa e também construiu uma torre para que ela pudesse olhar para o horizonte de Nova York. Certa noite, sua esposa estava olhando para fora da torre quando viu Manuel com outra mulher. A esposa ficou tão perturbada ao descobrir que seu marido a estava traindo que imediatamente pulou da torre e caiu direto para a morte. Manuel ficou arrasado e devastado pela culpa e mandou demolir a mansão. A torre deveria ser demolida também, mas os planos tiveram que ser desfeitos quando vários trabalhadores misteriosamente também caíram para a morte. Manuel apenas foi embora e deixou a torre trancada e abandonada. Desde então, começaram a circular boatos de que a torre era assombrada e muitas pessoas relataram ter ouvido barulhos estranhos enquanto passavam pelo local. Outros chegaram a ver uma figura feminina sombria à espreita nas janelas da torre. Dizem que se você for lá à noite, poderá ter um vislumbre da aparição fantasmagórica da esposa de Manuel pulando da torre ou ouvir seus gritos desencarnados enquanto ela mergulha para a morte. Com o passar dos anos, os moradores começaram a chamá-la de a Torre do Diabo e disseram que ela estava amaldiçoada. De acordo com a lenda, se você andar para trás ao redor da torre 6 vezes à meia-noite, o diabo vai aparecer para você. Os membros de um estranho e distorcido culto satânico ficaram obcecados com a Torre do Diabo e se reuniram lá à noite para realizar missas negras e adorar o diabo. Eles também realizavam rituais sangrentos nos quais sacrificavam animais em homenagem ao demônio. Durante o dia, as crianças que moravam na área encontravam os restos mortais sangrentos de cães e gatos estripados. O líder do culto satânico planejou um sacrifício muito especial para a noite de Halloween. Ele queria que seus seguidores assassinassem uma jovem inocente e oferecessem sua alma ao diabo. Os membros do culto enlouquecidos começaram a vigiar a escola secundária local, em busca de uma vítima. Eles voltaram seus olhos para uma adolescente chamada Laura, que por acaso era a rainha do baile. Quando o Halloween chegou, os membros do culto estavam esperando do lado de fora da escola em uma van preta. Depois que as aulas terminaram, eles viram Laura se despedir de suas amigas e começar a caminhar sozinha para casa. Dirigindo bem devagar, eles a seguiram na van, certificando-se de manter distância. Pouco antes de Laura chegar à sua casa, a van preta de repente acelerou e fez a curva na frente dela, bloqueando seu caminho. As portas se abriram. Os membros do culto pularam, agarraram a adolescente assustada e a jogaram na parte de trás do veículo. Depois de amarrar suas mãos e pés com corda e amordaçá-la com um pano sujo, a van saiu em disparada. Na manhã seguinte, algumas crianças que estavam brincando perto da Torre do Diabo deram de cara com uma cena horripilante. Por dentro da Torre do Diabo, as paredes estavam salpicadas de sangue. O que restou do corpo mutilado de Laura jazia em uma placa de pedra fria. Seu coração foi cortado e seus órgãos internos estavam espalhados pelo chão. A polícia procurou em todos os lugares pelos membros do culto satânico, mas eles não foram encontrados. Nenhum dos membros do culto foi visto vivo novamente. Desde aquele dia, dizem que se você for à Torre do Diabo na noite de Halloween, verá a aparição assustadora de uma jovem vestida com um vestido ensanguentado emergindo da névoa e implorando por alguém para salvá-la. A Dama de Preto. Bem no sopé das montanhas de Ouachita, no sudoeste do Arkansas, reside uma história de fantasmas que está enraizada profundamente na cultura do local onde pinheiros revestem a paisagem. A lenda da Dama de Preto. A história se passa na pequena cidade universitária de Arcadelphia, que tem uma população de cerca de 10 mil habitantes, e é o epítome da pequena cidade dos Estados Unidos. Ao contrário da maioria das cidades universitárias em todo o país, Arcadelphia acolhe não uma, mas 2 escolas aclamadas que estão em conflito há muitos anos. As Henderson State University ou Ouachita Baptist University são as 2 escolas que chamam Arcadelphia de lar. No início de sua existência, essas 2 universidades de médio porte apresentavam diferenças muito grandes no que diz respeito à religião e aos valores. Foi essa diferença que deu origem à história de fantasmas conhecida como a Dama de Preto. A história da Dama de Preto.
A história começa na década de 1920, quando um jovem chamado Joshua conheceu o amor de sua vida, Jane. Jane era estudante em Ouachita e Joshua, mesmo sendo da Henderson, não pensou duas vezes em namorá-la. Seus amigos, entretanto, não foram tão compreensivos, porque começaram a excluí-lo e ameaçaram nunca mais falar com ele se ele não terminasse seu relacionamento com a moça. De acordo com Mary Jo Mann, formada em Henderson e historiadora local, o motivo pelo qual Joshua sofreu tanto com seus amigos foi provavelmente porque Jane era altamente religiosa e não era do tipo extrovertido. Ir para Ouachita naquela época significava não ter festas e quase nenhum namoro, disse Mann. Eles realmente nunca tiveram uma chance desde o início, porque ninguém de Henderson jamais pensaria em ver alguém de Ouachita naquela época e, se o fizessem, poderiam esperar sentir a raiva de seus amigos. Jane e Joshua conseguiram manter seu amor juntos, até que chegou o dia em que Joshua finalmente cedeu às reivindicações dos seus amigos. Ele terminou com Jane pouco antes do baile anual de boas-vindas em Henderson, o que tornou a notícia ainda mais devastadora para ela. Então a moça ficou arrasada. Ela voltou para seu dormitório em Ouachita para colocar um vestido preto com um véu, porque ela sentia que não valia mais a pena viver se ela não pudesse ter Joshua. Ela então começou a caminhar para um dos muitos penhascos que margeiam o rio Ouachita, onde ela mergulhou para a morte momentos depois. Daquele momento em diante, na noite do baile em Henderson, a garota que se tornou conhecida como a Dama de Preto tem assombrado o campus em busca de quem fez Joshua terminar com ela. Essa história de assombração ainda é muito predominante na comunidade Henderson hoje, como Mann pode atestar. Realmente me dá calafrios quando alguém a menciona, disse Mann. Não há uma pessoa no campus Henderson que não saiba algo sobre a história da Dama de Preto. Todos os anos, Mann conta a história da Dama de Preto no discurso que dá as boas-vindas aos calouros do campus da Henderson. Quando ouvi a história pela primeira vez, fiquei arrepiada, disse Angela Welch, aluna do segundo ano da Henderson. A maneira como ela, a Mann, a conta a história me fez acreditar que o fantasma é real. Welch também acrescentou que quando ela e um grupo de amigas estavam voltando para o dormitório feminino por volta da meia-noite no baile do ano passado, ela viu uma figura meio transparente vestida de preto e saindo do prédio. Eu não consegui dizer o que era no começo, então alguém gritou que era a Dama de Preto, disse Welch. Eu apenas gritei e corri para o meu dormitório. Eu realmente acredito que era ela porque dava para ver um véu todo preto e havia uma espécie de brilho ao redor de seu corpo. Mann disse que os avistamentos são raros porque o fantasma aparece apenas uma noite por ano e durante o regresso à casa. Eu nunca tive a chance de vê-la pessoalmente, disse Mann. Mas eu sinto que terei minha chance um dia. Com o conhecimento de Mann sobre o fantasma e a habilidade única de contar histórias, a história se tornou conhecida não apenas na comunidade de Arcadelphia, mas também em todo o estado. Numerosas organizações de notícias em todo o estado cobriram The Lady in Black, da Dama de Preto, a reportagem mais conhecida nos anos 1980 por Chunky Dovey, do KTHV Channel 11 em Little Rock, para seu especial semanal Traveling Arkansas. Com a ajuda de Mary Jo Mann, fomos capazes de descer até o penhasco onde ela supostamente teria pulado, disse Dovey. Foi realmente uma sensação muito estranha estar lá porque o penhasco era tão íngreme e quase dava para sentir a presença dela. Fizemos uma curta reconstituição para o programa e tivemos que obter permissão especial de Ouachita para chegar lá no local. Funcionários de Ouachita não quiseram comentar sobre a veracidade do fantasma da Dama de Preto, afirmando que seu fantasma é apenas um boato. E o penhasco de onde ela teria pulado, aqui é propriedade de Ouachita, foi lacrado para impedir que qualquer pessoa entre nele sem escolta universitária. Há muitas pessoas que dizem que ela não é real, disse Mann. Mas eu nunca vi uma daquelas pessoas perambulando pelo campus Henderson na noite do baile tentando descobrir se eles vão conseguir vê-la. E também não consigo dizer o que eu realmente diria se a visse. E aí, amantes de terror, o que acharam das lendas de hoje? Qual vocês acharam mais sinistra? Para saber quem chegou até o final,
Escrevam a palavra bizarro nos comentários. Vejo vocês amanhã para mais histórias assustadoras. Até logo!